tudo o que você precisa saber sobre a nova animação do criador de Os Incríveis e os filmes que ele recomenda que você veja antes dela lançar. Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Erro de Continuidade. Eu sou Gustavo Silva e hoje vamos falar um pouco sobre a nova animação de Brad Bird, Ray Gunn, que lança em dezembro pela Netflix. Sim, Brad Bird, criador de Os Incríveis e Ratatouille. Mas antes, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar com a galera. É rapidinho pra vocês, galera, mas pra mim significa o mundo. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Bom, Ray Gunn promete muito. O criador já estava planejando fazer ele há 30 anos. 30 anos querendo tirar o projeto do papel. E graças à Netflix, em dezembro, isso vai acontecer. Infelizmente, por ser um lançamento Netflix, não teremos um lançamento cinematográfico, em salas de cinema que esse filme mereceria. Mas paciência, não dá pra ter tudo. E nessa história, Brad Bird mistura ficção científica com filme policial. Nós acompanhamos o detetive Ray Gunn, que se envolve em um caso de assassinato e alienígenas. E talvez você esteja pensando, nossa, que maçaroca, Gustavo. Eu vou falar assim pra você, calma, pai. Que faz sentido. O filme é ambientado em uma cidade futurista, então tudo isso já está dentro do esperado, dentro do que casa naquele universo. E ele também tem uma estética, ou melhor, mantém uma estética retrô, muito parecida com Os Incríveis, né? Aquela coisa meio art deco, lindíssimo. Mas, mais importante que tudo isso, esse filme vai ter uma estética noir. Galera, dá uma olhada nas imagens vazadas que temos até o momento. Vazadas não, né? Que foram divulgadas. Honestamente, tá tudo muito, muito lindo. Só o pôster do filme já dá uma alegria de ver. Mistura essa coisa no ar com art deco. Eu acho que é uma união muito forte, com muito potencial. Mas você deve estar se perguntando, Gustavo, mas que raios de cargas d'água é um filme no ar? Calma, que você já viu o filme no ar, você só não lembra. Ou melhor, você só não sabe. Por exemplo, você já viu Seven, do David Fincher? Filme no ar. Você já viu Drive, do nosso Literalmente Eu? Filme no ar. E talvez o exemplo mais recente e mais interessante é, você já viu The Batman? Sim, com o Pattinson, né, do Robert Pattinson. Filme no ar. No ar, galera, nada mais é que um subgênero do drama. Suas origens é o tipo de filme em que não se espera que o protagonista tenha alguma chance de mudar a realidade em volta dele de fato. Eu explico. O protagonista nos filmes no ar nunca é um herói impecável. Ele pode ser um detetive particular, que é um mote clássico. Ele pode ser o policial, ou até mesmo um criminoso. Mas basicamente, ele é alguém tentando sobreviver. O entorno em que ele vive, o mundo à volta dele, está quebrado. É um lugar corrupto. E o nosso protagonista é só mais uma peça dentro dele. O herói no ar pode até ter uma causa nobre, mas ele mente, ele esconde segredos, ele faz coisas questionáveis até que ele possa completar o objetivo dele. Esse é basicamente o herói no ar. Esteticamente falando, os filmes no ar são, via de regra, muito interessantes, marcados por contrastes de sombra e luz muito fortes, principalmente nos anos 40 e 50, onde os filmes eram preto e branco, né? Então o contraste ficava mais marcado ainda. Então, você fala em noir, você pode pensar em um sujeito com uma cara de poucos amigos, casaco, chapéu fedora, estilosíssimo, cigarro na mão, que anda pelas ruas da Los Angeles dos anos 40, desconfiado de tudo e de todos. A questão é, o quanto ele vai trazer dessa herança clássica pro filme, eu realmente não sei. Mas, e aqui a parte legal, ele comentou sobre 5 filmes que inspiraram fortemente ele no processo. Então são todos excelentes filmes no ar. E são eles: The Big Sleep, Out of the Past, L.A. Confidential, The Big Lebowski e Blade Runner 2049. Todos ótimos filmes e ele indica todos para nós. Naturalmente, eu não vou contar a história separada de cada um deles para vocês aqui, não é o intuito do vídeo. Mas eu vou tentar separar eles em grupos e tentar mostrar como que eles podem influenciar esse filme que vai lançar. Vamos lá. O primeiro grupo é o grupo com Out of the Past e The Big Sleep. Esses aqui são a base clássica, a influência clássica. O que eu falei de chapéu, cigarro, casaco, vem tudo desse filme aqui. Ambos dos anos 40, são 2 dos maiores filmes do gênero. Fácil. Então todos os elementos de investigação, romances incertos,
mafiosos, sombras, tudo aqui vem desses filmes. Naturalmente, os elementos centrais da trama virão dessa base, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o segundo grupo seria LA Confidential e The Big Lebowski, que são influências um pouco diferentes e interessantes, que se tratam de filmes, até pela época de lançamento, né? Filmes neo-noir. Esse prefixo neo é novo. E por que a gente usa esse neo-noir? Principalmente a partir dos anos 70. Porque eles revisitam temas do noir, mas com uma nova abordagem. Eu vou pegar um exemplo de dentro de cada um dos filmes, pontuais, mas que eu acredito que vão interferir na trama desse novo. Por exemplo, em LA Confidential nós temos a questão revisitada, mas também remodelada da Femme Fatale, que é a mulher fatal, que é sempre um problema e uma paixão pro protagonista. Talvez a nossa protagonista feminina, que terá a voz da Scarlett Johansson, revisite esse papel, mas remodelado, repensado para nova atualidade, o que seria muito interessante. Nova atualidade é bom, hein? Agora, The Big Lebowski, eu vou admitir que é o único da lista que eu não assisti, então eu tô junto com vocês nessa luta de assistir até dezembro. Mas, pelo que eu pesquisei e sei do filme, é um filme que tem uma pegada no ar muito forte, mas que tem um humor muito característico. Então eu acredito que ele vai trazer um pouco dessa ambiguidade, né, dessa coisa dos opostos muito característicos, muito fortes, da tensão no ar e do humor nesse novo filme dele. E isso é uma característica muito forte dos neo-noir, né? Você pega os temas, como eu disse, passados e traz outros subgêneros para dentro deles. Por exemplo, Seven, que eu mencionei no começo, é um neo-noir. Ele tem toda a estrutura noir de personagens, história, mas com a questão do suspense ou até terror, né? Aquela questão muito gráfica dos assassinatos, por exemplo. O último grupo é o mais claro, que é só Blade Runner 2049, e aqui a influência não tem erro. Ele vai inspirar tudo que for de ficção científica. Blade Runner, tanto o original de 82, filme maravilhoso, quanto a continuação de 2017, que é o 2049 que ele citou, trata do futuro decaído. Então o neon, as luzes fortes, coloridas, vibrantes, a tecnologia, tudo isso contrasta com um futuro sujo, de decadência tanto moral quanto material. Fora a chuva, né? Nossa, chove muito, principalmente no primeiro Blade Runner. Então, tudo que for futurismo, eu acho que vai vir daí. Claro, talvez suavizado, né? Eu não sei qual vai ser a classificação indicativa dessa animação, mas eu acredito pelas imagens que um pouco suavizado. Bom, gente, é isso. Eu odeio admitir, mas o hype está lá em cima. É claro, isso é muito perigoso quando se trata de cinema, né? Expectativas são sempre um problema. Mas tem tudo para ser um filmão, e para terminar, vamos falar rapidamente sobre o elenco de vozes. Temos 3 que já foram dados os personagens que se destacam, né? Uma é a Scarlett Johansson, já mencionada. Você deve conhecer ela como a Viúva Negra da Marvel, né? Mas ela também tem papéis muito bons com Woody Allen, que apesar de todos os pesares tem filmes interessantes, e até filmes de terror muito bons. O protagonista, Ray Gunn, terá a voz de Sam Rockwell, que muitos conhecem como Justin Hammer, lá do Homem de Ferro 2, né? Mas que também tem filmes expressivíssimos na sua carreira, como Jojo Rabbit e 3 Anúncios para um Crime. Então, tenho certeza que ele vai conseguir dar uma carga dramática muito forte. E a outra voz para fechar os protagonistas é de Tom Waits, que é muito famoso por suas músicas, né? Mais do que pelos filmes. Eu particularmente acho que não conheço nenhuma música dele, mas aí a falha é minha. Bom, pessoal, elenco pesado, não é mesmo? Não esqueçam que esse filme estreia dia 18 de dezembro na Netflix, então junto comigo, aguardemos ansiosamente. Bom, meus caros, é isso. E para nossa costumeira reflexão na palavra, hoje queria falar um pouco sobre confiança. Acho que combina muito com a temática no ar. Em quem você confia no seu dia a dia? Veja bem, os filmes no ar não negam as boas amizades, a confiança e o companheirismo. Mas eles sabem que até os melhores amigos podem falhar e nos frustrar. O mesmo vale para a família e parceiros. Afinal, né, somos todos falhos. Ou você vai falar que você nunca quebrou a confiança de alguém e nunca teve a sua confiança quebrada. Nunca decepcionou alguém? Nunca foi decepcionado? É simplesmente impossível. É a realidade debaixo do sol. Por isso, Números 23:19. Diz assim a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Amém. Essa é uma história
esse versículo tá no meio de uma história engraçada, ou pelo menos curiosa, né? Quem disse essas palavras foi Balaão. E Balaão era um profeta, mas ele não era um profeta de Deus propriamente dito, né? E ele é contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Só que não dá certo. Simplesmente o Espírito de Deus vem sobre Balaão e ao invés de ele amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa o povo de Israel. Porque é Deus em seu espírito falando através de Balaão. Falando que Deus não pode ser dobrado por profetas e ele abençoa quem ele quer abençoar. Então, numa das vezes que ele vai abençoar, ou melhor, tenta amaldiçoar Israel e acaba abençoando, esse versículo acaba sendo registrado. É simplesmente magnífico, meus queridos. Coloquemos a nossa confiança nesse Deus, que não é homem como eu e você, que não é filho do homem como nós. Ele não se arrepende, ele não muda de ideia, ele não mente. Deus está acima das circunstâncias. Muitas vezes acontece isso, né? Alguém promete alguma coisa pra você. Nossa, eu vou fazer isso por você quando chegar a hora. Daí chega a hora, pô, a pessoa não faz, fala assim, pô, cara, tu não fez? Daí ele vem falar, ah, não, sabe como que é? Porque no dia, tal hora, minha família, minha filhinha, meu cachorro, meu papagaio, sabe? Nós estamos sujeitos às circunstâncias e muitas vezes mudamos, infelizmente, né, nossas promessas, nossos votos pelas circunstâncias. Mas Deus prova nessa passagem, nesses versículos, que Ele está acima de tudo isso. Então, mesmo que nós vivamos nesse mundo corrupto, como os protagonistas de filme noir, e nós sejamos falhos, às vezes até muito mais do que esses heróis, nós podemos confiar em alguém que não é, alguém que está acima disso tudo. E melhor, alguém que tem todo o controle dessa situação, que é Deus. E é por isso que nós não precisamos nos desesperar, como acontece com alguns nossos heróis no ar. Tem uma passagem, né, que ficou muito, virou até meme, trend na internet, porque eu acho que foi o Cariani que fez um pronunciamento e citou ela, que é em Jeremias 17, 5 a 8. Não vou ler textualmente, né, mas assim diz o Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, ou na versão que o Cariani falou, né, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu acho que esses dois versículos falam muito fortemente um com o outro, né? Deus é bom, meus caros, e a sua misericórdia dura para sempre, como já dizia os Salmos. Então coloquemos nossa confiança nele, porque ele nos acode no dia da dificuldade. Ele criou todas as coisas. Ele preordenou tudo. Ele mandou seu filho, seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Para que assim nós possamos ter uma relação com ele. Deus é bom, galera. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos ter paz. É claro, a Bíblia não nega amizades, não nega companheirismo, não nega bons amigos, os irmãos, né? Nós somos corpo, um só corpo, aqueles que são em Cristo são um só corpo. Mas em última instância, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não pode estar nas coisas aqui, ó. Ela tem que estar ali, em Deus. E é isso que eu convido vocês, meus caros, a confiarem no Senhor. Dobre o joelho, ore, confie nele, peça para sentir a fé e a esperança que vem dessa confiança. Bom, meus caros, é isso. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam. E muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Comentem também se vocês estão ansiosos, outros bons filmes no ar. E é isso. Fiquem com Deus, valeu, até a próxima e tchau, tchau.